Olá pessoal, estamos aqui no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Tem sido um curso bem rico, eu acho que vocês estão gostando. Eu espero que vocês estejam comentando e essas coisas aí de YouTube, né? Que você sabe que traz pra frente. Eu não sou youtuber, só tô aqui querendo que você aprenda Geometria Analítica e Álgebra Linear de um jeito sério. Não tô falando assim, nossa, de um jeito divertido. Talvez você ache graça, mas a ideia mesmo é que você aprenda de forma rigorosa, acredita? Então, esse é meu objetivo. E é isso que difere o curso pra gente. Olha só o que eu separei para hoje. Na aula anterior, a gente falou sobre a decomposição dos vetores no plano. E desde o começo do curso, eu tenho falado sobre a construção de vetores de uma forma um pouco distinta, né? Afinal, eu faço desenhos e não tem aquela álgebra ainda muito rigorosa. Então, agora que eu defini na aula anterior um plano cartesiano, uma base para o sistema de referência, eu vou refazer as operações e eu vou fazer a igualdade de vetores para a gente entender como isso aqui funciona. Então, no final da aula anterior, se você não viu, não tem problema, podemos começar daqui também, eu defini que, dado uma base canônica ij, qualquer vetor v é escrito em termos das coordenadas xi e yj. X e y são as coordenadas e a gente já colocou isso daqui. Agora, a gente vai começar uma coisa um pouco diferente. A gente vai entender que quando dois vetores quaisquer são criados, eles sempre são criados em referência ao sistema de referência. É para isso que o sistema de referência serve para referenciar. Os vetores que eu vou utilizar são os vetores u e v, por exemplo. Dois vetores quaisquer. Se são vetores quaisquer que estão no plano, tem coordenadas. Tantas vezes o primeiro vetor, tantas vezes o segundo vetor, soma e te dá as coordenadas. Quando eu escrevo ali, aqui, que o U é x1, y1 e o V é x2, y2, o que eu estou falando é que eu conheço as coordenadas de U e V. E o curioso é que dois vetores serão iguais se e somente se as suas coordenadas forem iguais par a par. Ou seja, a primeira coordenada do primeiro vetor é igual à primeira coordenada do segundo vetor, x1 é igual a x2, e a segunda coordenada do primeiro vetor é igual à segunda coordenada do segundo vetor. O que tem que acontecer aqui? As coordenadas têm que ser iguais. E aí você pode concluir que o U é igual a V. Sabe o que tem de interessante nessa definição? Que, pensa comigo, quando eu defini vetores como um conjunto de segmentos equipolentes, eu estava falando que o vetor é tudo aquilo que tem módulo, direção e sentido igual. Se eu tenho o mesmo módulo, mesma direção e sentido, concluía no passado, os vetores são iguais. Aquele teste de encontrar o módulo, encontrar a direção e encontrar o sentido é difícil de fazer. Mas quando eu coloco coordenadas, o teste de igualdade de vetores não pressupõe que eu precise agora calcular os tamanhos. Por exemplo, a direção e o módulo. Basta eu olhar as coordenadas. Se as coordenadas forem as mesmas, os vetores são iguais. E você precisa concordar que isso é bem simples de fazer. Para você entender o quanto que isso é simples, eu separei um exemplo, o exemplo número 1, que eu vou fazer no quadro. Mas vamos ler antes aqui. Então, eu sei que o vetor U, cuja primeira coordenada é x mais 1 e a segunda é 4, é igual ao vetor V, cuja primeira coordenada é 5 e a segunda é 2y menos 6. Qual será, então, o valor de x e o valor de y? E quais serão as coordenadas do vetor U e do vetor V? Vamos fazer lá no quadro? Então, vamos fazer o exercício. Aqui eu já escrevi o vetor U de coordenadas x mais 1 e 4 e o vetor V de coordenadas 5, 2y menos 6. E eu sei que o vetor U é igual a V, então eu consigo encontrar o x e consigo encontrar o V. Perceba que eu já escrevi a condição de igualdade. É um exemplo simples, né, para a gente trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, escrever no lugar do U as suas coordenadas, x mais 1 e 4. E no lugar de V, as suas coordenadas, 5 e 2y menos 6. Então eu escrevi uma equação que é uma igualdade entre vetores. Quando os vetores são iguais, o que você precisa perceber é que a primeira coordenada do primeiro é igual à primeira coordenada do segundo. E a segunda coordenada do primeiro é igual à segunda coordenada do segundo.
Então eu vou escrever aqui daqui um sistema de equações. A primeira equação é assim, ó. X mais 1 é igual a 5. Porque a primeira coordenada é igual àquela lá. Então x mais 1 é igual a 5. E na segunda eu escrevo que o 4 é igual a 2y menos 6. Então eu tenho duas equações para resolver, que são equações simples, né? Uma para x e a outra para y. No primeiro, eu já percebo de cara, ó, qual que é o valor de x. Eu percebo que o x é 4, que número somado com 1 dá 5, é o 4, né? E o y eu também posso perceber rapidamente resolvendo a equação. Vamos resolver essa equação separada aqui, ó. 4 mais 6 é igual a 2y. Então, o 2y é 10 e o y só pode ser 5. Então, o valor de y é 5. Só nisso aqui, eu já encontrei as coordenadas x e y, os valores de x e y. E agora as coordenadas dos pontos vão ser o u, vai ser x mais 1, 4 mais 1 é 5 e 4. E o v vai ser dado por 5 e 2y menos 6. Só que 2y menos 6 dá 4. Na prática, eu nem precisava resolver o sistema de equações. Mas olha que curioso. A coordenada de u é a mesma coordenada de v. Resolvemos o problema. Então, agora que você percebeu nesse último exercício que fazer a igualdade é muito mais simples no plano cartesiano, vale a pena a gente refazer a adição e, consequentemente, a subtração de vetores e a multiplicação de vetor por escalar. Então, veja só que interessante que eu selecionei para refazer a adição dois vetores. O vetor u tem coordenadas x1 e y1. E o vetor v, coordenadas x2 e y2. Quando eu coloco x2 e y2, o v pode até ser o u, mas eu abro espaço para ser outros vetores. O que eu sei do u e do v são vetores que estão no plano. Coloquei, para a gente fazer a u mais v, a adição dos vetores, eu fiz a regra do paralelogramo aqui na tela para você e montei a regra do paralelogramo no plano cartesiano para a gente olhar. Então, em verde, que você está vendo aqui, ó, é o vetor u. E em vermelho, lá na frente, é o vetor v. E aí eu vou construir o paralelogramo, mas antes eu quero que você perceba algumas coisas. Vamos ver aqui a minha habilidade de apontar os dedos. Ó. Olha só a coordenada do vetor u, é x1. E olha a coordenada do vetor y, é y1, ó, tá aqui, ó. Y1, tá aqui. Então, a coordenada desse vetor v, que tá aqui, nossa, parece que eu tô brincando com videogame, ó, é x1, y1. E a coordenada do vetor v, que tá aqui, ó, aqui, ela é x2, y1, que tá lá na frente, x2, y2. Então, essa é a coordenada do vetor v2. Para eu usar a regra do paralelogramo, eu coloco o final, o começo de um vetor com o início do outro, ó. Então, eu coloquei o começo desse, do vetor v, com o final do u. E me dá o vetor resultante para cá, ó. Pra cá. Eita, para cá. Caramba. Para cá. Esse é o vetor resultante. Nossa, é diferente. Aqui. É esse aí. Esse aqui é o vetor resultante. Esse que tá em laranja aí no meio. Tá aí em algum lugar. Bem, faça a soma e olha só as coordenadas, que interessante. Quando eu coloco o vetor v aqui no final desse, ó, bem aqui no finalzinho, a coordenada do vetor resultante tem que ser x1 mais o x2. Porque eu vou me deslocar na horizontal o espaçamento x2. E eu já tinha me deslocado x1. A mesma coisa acontece na vertical. Ó. A coordenada tem que ser y1 mais y2. Porque eu já desloquei y1 para subir e eu tenho que deslocar y2 aqui para cima. Então você precisa concluir pela regra do paralelogramo que a adição de vetores te dá x1 mais x2 na primeira coordenada e y1 mais y2 na segunda coordenada. A gente vai fazer exemplo disso, só que antes a gente vai fazer a multiplicação por escalar. Olha que interessante, a multiplicação de escalar eu preciso de um vetor, aqui eu dei o vetor u de coordenadas x1, y1, e um número real que eu chamei de alfa. A multiplicação por escalar é alfa u, 2 vezes u, 3 vezes u, 4 vezes u, alguma coisa assim. E olha só que interessante, quando eu pego um vetor de coordenadas x1, y1 e multiplico por alfa, é a mesma coisa que multiplicar cada coordenada por alfa. Então fica alfa x1 e alfa y1. Para isso eu tenho que ver esse esquema que está aqui. Ó. O vetor u aqui tem coordenada x1, y1.
E o vetor alfa x1 é tantas vezes o x1. Tantas vezes o x1, ó, que tá aqui. Então, essa coordenada é tantas vezes o x1 e aquela coordenada ali, tantas vezes o x2. É isso. Tô aprendendo a usar a mãozinha aqui. Vamos fazer no quadro um exemplo aqui? Qual é o exemplo que eu... Ah, não, ainda não. Deixa eu ver umas propriedades antes. Que antes de fazer os exemplos, eu tenho umas propriedades que vale a pena a gente dar uma discutida. Essa propriedade aqui que eu coloco, essas são 8 propriedades, elas explicam por que a adição e a multiplicação por escalar faz com que o que eu estou tratando se torne um espaço vetorial. Eu vou hoje só listar essas propriedades, mas geralmente a gente demonstra e fica como exercício para vocês. Então, quando você escolhe qualquer 3 vetores, U, V e W, se você fizer a soma de U mais V, ou fizer V mais U, dá na mesma. Lembra da regra do paralelogramo que dá na mesma? Isso é chamado de propriedade comutativa. No segundo caso, ó, U mais V mais W, ou fazer U somado com V mais W, dá na mesma. Isso é chamado de propriedade associativa, dizendo que a ordem de prioridade na adição tanto faz, não muda o resultado. Olha o que acontece no terceiro caso do vetor nulo. U mais o vetor nulo dá o zero. Dá o U, aliás. U mais vetor nulo dá o U. Então, se você pega o vetor U, qualquer vetor, e soma com o vetor zero, é como se não fizesse nada. É a mesma coisa, você tem um valor, você ganha mais zero, então você continua com o mesmo valor na conta, por exemplo. Né? E U mais o seu oposto, U mais o menos U, dá o vetor nulo. Então, essas propriedades, o elemento simétrico, o elemento neutro, associatividade e comutatividade, mostram que a adição forma um espaço vetorial. Isso é álgebra pura. Mas o que eu quero que você entenda, por que eu não vou ser muito enfático ainda nisso? Porque essas propriedades são as propriedades usuais dos números, tanto dos números complexos, do que a gente usa nos conjuntos de números reais. Então são operações que você vai saber utilizar à medida que eu for usando, não vai parecer novidade nenhuma. Outras propriedades são as seguintes. Se eu usar 2 vetores, U e V, e o alfa e o beta, 2 números reais, se eu fizer beta V e disso multiplicar por alfa, ou multiplicar os números antes, alfa vezes beta, e depois multiplicar por V, dá na mesma. É a associatividade no produto. Se eu fizer alfa mais beta e multiplicar por U, ou eu fizer alfa U, beta U e somar os dois, dá na mesma. Essa propriedade, inclusive, é chamada de propriedade distributiva da soma pelo produto. Se eu fizer alfa multiplicado por U mais V, dá na mesma que fizer alfa U mais alfa V. É distributividade em relação à soma, a adição. E o elemento neutro da multiplicação é o 1. Se eu multiplicar 1 pelo vetor V, não altera o resultado. Mas perfeito. Nossa, parece grego, né? Então vamos fazer um novo exemplo no quadro agora para tratar essa questão dos vetores. Nesse caso aqui, eu tenho o vetor U de coordenadas 2 e menos 3, o vetor V de coordenadas menos 1 e 4, e eu vou determinar 2 novos vetores resultantes, o 3U mais 2V e o 3U menos 2V. Vamos fazer junto no quadro? Olha, eu já anotei no quadro aqui. O vetor U tem coordenadas 2, menos 3. E o vetor V, coordenadas menos 1 e 4. E agora eu vou fazer 2 exemplos. Primeiro, 3U mais 2V. E depois, 3U menos 2V. Antes, eu fazia com o desenho. Agora não. A gente vai fazer de uma forma diferente, usando a álgebra. Então, vamos lá. Olha só. Quando eu tenho as coordenadas, isso aqui você trata como uma equação. Então, no lugar de U, eu vou substituir as suas coordenadas, 2 e menos 3. E no lugar de V, eu vou substituir as suas coordenadas, menos 1 e 4. Então, substitui aqui. Aqui tem uma diferença, né, do que a gente fazia antes, porque na equação eu tenho as coordenadas do vetor, mas não se assuste. A única coisa que eu fiz foi colocar no lugar do U quanto ele vale em termos das suas coordenadas e no lugar do V quanto ele vale em termos das suas coordenadas. Não tem nada assim, tipo, nossa, o que eu fiz? Não fiz nada ainda, basicamente. Bem, agora o que acontece é que há uma ordem de prioridade. A ordem de prioridade é a mesma que a gente aprende sempre. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então vamos multiplicar? Olha só. Quando eu multiplico um número, como 3, pelo vetor, a multiplicação, como eu estava mostrando na definição, multiplica coordenada a coordenada. Multiplica o 3 vezes 2 e o 3 vezes menos 3. Então,
3 vezes 2 vai te dar 6, ó. E menos 3 vezes 3 vai te dar menos 9. Olha só, produto de número por vetor, resultado é um vetor 3 vezes maior. Só que agora que eu tenho a álgebra, eu não preciso ficar mostrando desenho toda vez. Você precisa acreditar. Esse resultado é o triplo daquele lá. Tem o mesmo modo, tem 3 vezes o tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Mais 2 vezes o menos 1, 4. Faço aqui, tem professor que gosta de chamar de chuveirinho, a propriedade distributiva, nada a ver, né? Daí é coisa mais para criancinha, né? Mas tudo bem. Faço o chuveirinho aqui, a propriedade distributiva, e aí eu tenho assim, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, eu já fiz as multiplicações de vetores. Agora eu vou fazer as adições, ó. Vou fazer bem recortado para você entender, ó. Quando eu tenho que adicionar dois vetores, eu faço um vetor, uma coordenada pela coordenada, outra coordenada pela coordenada. Pega um movimento. Isso é importante, ó. Fica 6 menos 2 na primeira coordenada e menos 9 mais 8 na segunda coordenada. Agora compõe, ó. 6 menos 2 é 4. Menos 9 mais 8 é menos 1. Então dá 4 e menos 1. Achei aqui o resultado do primeiro. Olha que legal, né? Você não precisa mais fazer desenho, você que estava com saudade de fazer conta, tá aí, um monte de conta. Encontrei quanto é 3u mais 2v, substituindo os valores e mostrando que as propriedades valem. Consegue fazer? É muito difícil? Se você quiser pausar e fazer o próximo antes de mim, vale a pena para você ver se você chega no mesmo resultado, porque não tem nenhuma diferença. Talvez só essa subtração. Como que eu comecei a fazendo esse daqui? Substituir o u pelas suas coordenadas, 2 e menos 3. Menos 2 vezes o vetor v, que tem coordenadas menos 1 e 4. Não tem nada demais aqui, tá? Agora, 3 vezes esse vetor dá no mesmo resultado que eu achei antes, ó. Dá o 6 menos 9. Beleza. O que chama atenção é que agora você está multiplicando menos 2 vezes o vetor. Na multiplicação de um sinal negativo, o sinal negativo gera o vetor oposto. O vetor oposto troca o sinal. Na prática, é como se você fizesse menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Então, não fura nada da matemática que a gente já conhece. Então, olha só, vai dar mais 2 e menos 8. Olha só o que eu fiz, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Fiz a multiplicação. Cuidado, porque esse é o objetivo da aula, é você entender exatamente isso. Agora eu faço a soma, ó, coordenada por coordenada. Preciso reescrever o passo completo? Não precisa. Se você está numa fase de aprendizado, começando, fazendo bem no comecinho, vale a pena, né, você fazer a parte toda, escrever tudo. Senão você pode fazer direto, ó. 6 mais 2 dá o 8. Menos 9 menos 8 dá menos 17. O resultado deu bem diferente do outro, porque é uma outra conta. Mas dá 8 e menos 17. Se você chegou e pausou e chegou nesse resultado, parabéns. Você já entendeu como que são as regras. Esse tipo de coisa demanda exercício. Quanto mais você fizer, mais prático e mais natural serão essas operações que a gente está aprendendo, tá bem? Vamos fazer mais um exercício no quadro, mais um exemplo. Nesse eu quero determinar o vetor x que satisfaz essa equação, para você ver que existem equações vetoriais. A equação é essa aí, ó. 3x mais 2u é igual a meio de v mais x. Só que o u eu conheço, é o vetor de coordenadas 3 menos 1. E o v eu também conheço, tem coordenadas menos 2 e 4. Vamos fazer lá? Então, nesses exemplos que a gente tem feito aqui, a gente tem aprendido sobre as propriedades, como que se opera com vetores, usando as operações de multiplicação por escalar e de adição, subtração e assim por diante. Bem, aqui é um exercício parecido. Eu tenho o u de coordenadas 3 menos 1, o v de coordenadas menos 2, 4. Tem gente que já substitui o u e o v e faz como eu fiz no exemplo anterior. Dá certo? Com certeza. Mas eu quero que você observe nesse problema como o fato de que isso se trata de um espaço vetorial e que todas aquelas propriedades que eu fiquei listando são válidas, faz com que eu possa articular essas equações como se fosse uma equação normal. Normal que eu digo aquela equação usando variáveis. Afinal, isso aqui é uma variável, é um vetor, mas é uma variável. E é uma variável que atende às mesmas propriedades de antes.
Então, em vez de substituir de cara, eu quero fazer de uma forma um pouquinho diferente. Acompanha comigo. Porque quando a gente vai resolver uma equação para determinar o x, lembra que teu professor falava algo mais ou menos assim, ó? Tudo que tem x de um lado, o que não tem, vai para o outro lado da equação, né? É o que eu vou fazer, ó. Então, eu vou manter o que tem x, ó, 3x, e esse que está positivo, no outro lado da equação, menos x, né? Beleza. E agora, o que não tem x, que é o 2u e o meio de v, vou colocar tudo no mesmo termo ali, ó. Vai ficar menos 2u mais meio de v. Coloquei o 1 antes do v só porque a gente tem o hábito de... sei lá, porque eu quis. Mas você precisa concordar que é a mesma equação, eu só isolei, né, o x para lá e para cá. 3x menos x, independente se o x é um vetor, uma banana, uma variável, você tem 3 de uma coisa, menos 1 de uma coisa, você tem 2 daquela coisa. E essa explicação é tão sétima série, né, quinta série, porque é o mesmo raciocínio. Então você não pode olhar uma equação dessa e ficar falando, meu Deus, não consigo fazer só porque eu coloquei uma seta em cima. A regra é a mesma. Então, ó, 3x menos x dá 2x, cara. Fechou, não tem problema aqui. E aqui eu vou manter, ó, menos 2u mais meio de v. Beleza. Eu quero encontrar o valor de 2x? Não quero, né? Eu quero encontrar o valor de x. Então eu vou pegar isso aqui e dividir pela metade. 2x vai dividir pela metade para eu obter um único x. E aqui eu vou dividir tudo pela metade, ó. Vai dar menos u mais 1/4 de v. Quem tem dificuldade em matemática básica, vai me perguntar aí nos comentários o que foi essa passagem. Mas eu vou te explicar. Dividir por 2, ficou 1x. Dividir por 2, ficou menos u. Dividir por 2, e metade de alguma coisa dividido por 2, dá 1/4. 1/4 de v. Tá aí. Essa equação que eu escrevi aqui apresenta x na sua forma explícita. Ó, o x está jogado na tua cara, que é menos u mais 1/4 de v. Antes não estava tão na cara assim. O x estava na forma implícita. Só que o enunciado quer saber qual que é o vetor x em termos de coordenadas. Agora eu vou substituir as coordenadas. Então ó, vai ficar x é igual menos u, que é 3 menos 1, lá do enunciado, mais 1/4 de v, e o v é menos 2 e 4. Ah, professor, eu insisto, eu queria substituir antes. Pode substituir antes, mas eu quero mostrar como essas equações funcionam da forma que você já conhece. Agora, a equação que eu tenho que resolver para x é de boa, né? Olha só, menos o u cria um vetor oposto. E quando eu tenho as coordenadas, o vetor oposto fica menos 3 e 1. Então, o interessante é que, sem desenho, eu sei que o vetor oposto é obtido trocando o sinal de cada uma das coordenadas. Menos 3, 1 é o vetor oposto. Viu como fica mais fácil com o sistema de coordenadas? Bem mais fácil, até que a gente ensina isso lá na sétima série, no primeiro ano do ensino médio, assim por diante, né? Beleza. Mas, agora eu vou multiplicar 1/4 por aquilo ali, ó. 1/4 de 2 dá meio. Por quê? Porque 2 dividido por 4 dá... Vou até riscar aqui para quem gosta dessas contas, ó. 2 dá 1 por 4 dá 2. Então, não vou riscar muito, vai ficar muito feio. Mas vai dar meio. Menos meio a propósito, né? Por causa do sinal, ó. Menos meio. 4 divididos por 4, ou melhor, 4 multiplicado por 1/4, que dá na mesma, porque assim como adição e subtração, a rigor é a mesma coisa, multiplicação e divisão é a mesma coisa. Ó. 4 divididos por 4 é a mesma coisa que 4 multiplicado por 1/4, né? Isso dá 1, de qualquer forma. Beleza. Então, vamos lá? Coordenada a coordenada. Menos 3 menos meio na primeira coordenada. E na segunda coordenada, 1 mais 1, que dá 2. Não é interessante eu deixar ali menos 3 menos meio, né? Então, eu vou escrever aqui já na resposta uma forma melhor do vetor x. Porque 3 são 6 metades. E se eu estou devendo 6 metades e devo mais uma metade, ao todo eu devo 7 metades, né? E o 2 lá é 2 mesmo. Então, fechou. Essa coordenada que eu acabei de encontrar, ficou meio clarinho ali. Vou pôr uma sombra para você ver, ó. X é menos 7,5 e 2. Perfeito. Vamos pro próximo. Mais um problema no quadro. Hoje eu estou inspirado a fazer problema no quadro. Eu quero encontrar agora os números A1 e A2, de forma que o vetor V
seja escrito como combinação linear de A1, de V1 e V2. O vetor V é o vetor 10, 2, e eu já afirmei no começo da aula anterior que ele pode ser escrito em termos de V1, V1 agora 3, 5, e de V2, V2 menos 1, 2. Eu posso escrever a combinação linear. Esse exercício em especial, a gente faz bilhões de vezes no curso de álgebra linear. Mas a gente vai fazer uma primeira vez para você ver que não é o fim do mundo, embora seja um pouquinho desafiador. Então, nesse problema, eu quero escrever o vetor V1, o vetor V2, aliás, o vetor V como combinação linear de V1 e V2. É um exercício que a gente pede bastante. Na verdade, na prática, é resolver essa equação. Ó. Escrever V como tantas vezes V1, o tantas vezes é um número real, que eu quero determinar, e tantas vezes V2 e somo. Para fazer isso, eu resolvo essa equação. E esse é um problema que quem vê a primeira vez, desafiador, especialmente quem tem dificuldade de matemática básica. Mas quando o problema é complicado, você vai fazendo uma boa e vai fazendo o que você sabe fazer. Por exemplo, você sabe substituir as coordenadas aqui, porque é só trocar no lugar de V, colocar o valor que ele tem, ó, que é, por exemplo, 10, 2. Ó. É só trocar, ó, 10, 2. É igual a A1, que multiplica V1, V1 é 3, 5, mais o A2, que multiplica V2, que é menos 1, 2. Ó. Tá vendo que eu só substituí, então, para os dados do problema? Substituir 10, 2, 3, 5, menos 1, 2. Perceba que essa equação eu tenho que resolver para A1 e A2. Quem entende de equação, talvez esteja vendo uma equação e duas incógnitas, o que poderia nos gerar um sistema impossível ou, aliás, indeterminado. Mas, vamos trabalhar um pouco com essas equações? Porque eu vou usar as relações que a gente já viu para escrever o seguinte, ó. 10, 2 é igual. Multiplicação de escalar por vetor. Isso aqui vai dar, ó, 3A1, 5A1. Concorda comigo? Porque a multiplicação é a propriedade distributiva, ó. Ele espalha o A1. Fica 3A1 mais 5A1. Mesma coisa para o A2, ó. O A2 vai dar menos A2 e 2A2. Então eu fiz a propriedade distributiva aqui multiplicando, ó, fazendo esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Perfeito. Agora, isso aqui eu posso dar uma trabalhada. Ó. Tô procurando aqui a cor que fica mais bonitinha. Eu vou fazer o preto, mas tô estourando aqui a cor preta. Vou tentar o azul aqui. Ó, vai fazer 10 e o 2, isso vai ser igual. Ó. Primeira coordenada do primeiro vetor é 3A1 e a segunda é A2. A soma, ó, fica 3A1 menos A2. E a segunda coordenada é 5A1 mais 2A2. Ó. Escrevi aqui operei com o que eu podia. Eu fui acumulando isso tudo num único vetor. É um vetor cuja primeira coordenada é 3A1 menos A2, é composta, mas tudo bem. E segunda coordenada é 5A1 mais 2A2. Fechou. Agora, essa equação que eu escrevi representa uma igualdade entre vetores. Esse vetor composto de termos A1 e A2, e esse vetor simples aqui de coordenadas 10, 2. Para que um vetor seja igual ao outro, sabemos que, de hoje mesmo, né? Que a primeira coordenada tem que ser igual à primeira. E que a segunda tem que ser igual à segunda. Então, eu vou escrever isso, ó. A primeira coordenada, que é 10, tem que ser igual a 3A1 menos A2. E a segunda coordenada, que é 2, essa tem que ser igual a 5A1 mais 2A2. Então, essa igualdade me traz um sistema de equações mais uma vez, que eu preciso resolver. Para eu resolver esse sistema, a gente vai resolver muito sistema ao longo da aula. Eu talvez um dia, se eu tiver à vontade, assim, se eu tiver muito afim, eu faço uma grande revisão de sistema de equações. Até muitos professores tradicionais, geometria analítica, álgebra linear, começam com revisão de sistema, mas eu não vou fazer isso porque daí o curso vai ter 20 vezes 5, 100 vídeos, daí vai ter 200. Então eu vou só fazer aí, e tem aula de resolver sistema no YouTube até não dá mais. Nesse caso aqui, ó, eu vou multiplicar a segunda equação por 2, para eu obter menos 2A2 aqui, somar com esse 2A2 e zerar. Então, eu vou multiplicar por 2 essa equação. Ó.
para criar uma equação equivalente. Então vamos lá. Multiplicado por 2 fica 20, que é o 10 vezes 2. Isso é igual a 6A1 menos 2A2. Ó. 6A1 menos 2A2. Nessa equação de baixo eu não vou mexer, mas eu vou repetir porque eu preciso do sistema inteiro aqui. Ó. 5A1 mais 2A2. Essas duas equações podem ser combinadas, somadas, enfim, para eu gerar uma terceira. Então, eu vou somar essa equação, a de cima com a de baixo. Termo a termo. Olha só. 20 mais 2 dá 22. 6A1 com 5A1 dá 11A1. E menos 2A2 com 2A2 dá 0. Foi por isso que eu decidi multiplicar por 2. Porque agora essa equação que tinha duas variáveis, cada uma, tem uma única variável. Dessa aqui, eu tiro de cara qual que é o valor de A1. O A1 é 2, porque é 2 vezes 11 dá 22. Ou é 22 dividido por 11, dá 2 também. Se eu encontrei o valor de A1, posso substituir em qualquer uma das equações e determinar o valor de A2. Ó. O 2 vai ser 5 vezes o A1 mais 2A2. Então, repetir essa equação. Ó. 2 é igual a 5 vezes A1 mais 2A2. Mas eu sei que o A1 é 2, então vai ficar 2 é igual a 5 vezes 2, que é o A1, mais 2A2. 5 vezes 2 é 10. 2 menos 10 dá 8. Menos 8 é igual a 2A2. Portanto, o que eu acabo encontrando aqui é que, vamos tentar passar para lá de cá sem pegar o cenário, ó, que o A2 é igual a 4, menos 4. Esse valor que eu acabei de encontrar são as coordenadas do vetor V. Desculpe, são os múltiplos aqui. Então, o que eu encontrei? São as coordenadas de V. Ó. Que o A1 é 2 e o A2 é menos 4. Essa é a solução do problema. Inclusive, pensa só comigo. Ó. O que significa A1 e A2? Se eu somar 2 vezes o V1 e subtrair 4 vezes o V2, vai me dar o vetor V. Se quiser fazer a prova real, especialmente se estiver fazendo uma avaliação, vale a pena. Se não, se contente que eu acertei. Posso ter errado também, mas eu acho que tá tudo certinho aí, tá bom? Valeu, galera! Então, nossa, chegamos ao término, né, dessa aula. Tenho certeza que a partir dessa a gente vai passar por caminhos um pouco mais fáceis, mas para alguns não, né? Porque às vezes você percebeu ali na resolução do sistema de equações, na forma que a gente utilizou, que essa matemática é uma matemática do ensino superior, porque tem muita matemática básica pelo caminho. A gente precisa saber resolver um sistema de equações, a gente precisa saber algumas propriedades, como distributiva, associativa, mas você vai conseguindo fazer, eu vou fazendo com calma. Eu também tenho separado ao longo aqui no canal do YouTube, vários exercícios para a gente fazer, refazer, que eu trabalho daí a matemática básica com um pouco mais de calma, tá? Um abraço para vocês, continua firme aí, obrigado pela participação e manda um oi aí no comentário para eu saber que você chegou até aqui, tá bom? Tchau, galerinha, um abraço.